Aí, queridos, observe. Agora Sodoma e Gomorra. Os anjos, o mundo antigo, Sodoma e Gomorra. Observe, veja Gênesis capítulo 18 e o versículo 20 e 21. Se você quiser abrir aí, pode abrir. Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21. O Senhor diz para Abraão: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Olha só que linguagem interessante que Deus usa aqui. Deus diz que o clamor, ou seja, as práticas pecaminosas que estavam sendo feitas lá em Sodoma e Gomorra, chegou diante de Deus. A terra estava clamando. Havia um clamor por causa da maldade e por causa das práticas que estavam acontecendo naquela cidade. Aí o Senhor diz para Abraão: olha, eu descerei, verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Mas de fato, o Senhor sabia que realmente estava acontecendo aquelas coisas lá em Sodoma e Gomorra. E Deus não a poupou, não. Abraão, a partir do versículo 22, Abraão começa a clamar ao Senhor, interceder por Sodoma e Gomorra. Deus ainda dava um tempo para intercessão. Então Abraão começa a dizer a Deus: se houver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não vou destruir. Mas se houver lá 45, e Abraão vai descendo, depois você pode ler aí o capítulo 18. No versículo 26, então disse o Senhor: se achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por causa do amor deles. Abraão pergunta: e se faltarem 5 para 50, ou seja, 45? O Senhor diz: não destruirei. E se porventura ali houver 40, também não vou destruir. Insistiu. Se não ir o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, não. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20, o Senhor diz também: não destruirei. E se houver ali 10, o Senhor disse: não destruirei por amor aos 10. Só que não havia 10 justos lá, não. O versículo 24 do capítulo 19 diz que: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores e o que nascia na terra. Voltando aí, amados, vamos voltar para 2 Pedro, o texto base da nossa aula neste momento. 2 Pedro, capítulo 2. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o mundo antigo, e Deus também não poupou Sodoma e Gomorra. Ordenou a sua ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O que o apóstolo Pedro está falando para os leitores da sua época e, consequentemente, para nós, é que Deus
há um arrependimento na vida da pessoa, Deus entra com justiça e Deus entra com juízo. Deus não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Amados, e você pode ter certeza de uma coisa: Deus também não poupará esta geração. Esta geração, ela também não será poupada. A terra, ela está contaminada. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8 que a natureza geme. Coisas inanimadas gemem. A terra, irmãos, ela está contaminada. As coisas que aconteciam no mundo antigo estão acontecendo nos nossos dias. A maldade do homem se multiplicou sobremaneira. E quando isso chegou diante de Deus, Deus disse: destruirei o homem que eu fiz. E ele destruiu com as águas de Noé. As coisas que aconteceram em Sodoma e Gomorra, o sodomismo, ele está solto aí por toda parte. E Deus não tolera, amados, estas coisas. Mas aí você pode perguntar assim: mas Deus destruiu o mundo antigo, Deus lançou os anjos lá no inferno porque se rebelaram contra ele, Deus subverteu Sodoma e Gomorra porque havia práticas terríveis de pecado. Por que Deus ainda não destruiu essa terra? Essa terra ela vai ser destruída. E o apóstolo Pedro, ele diz aqui, o apóstolo Pedro, ele nos ensina que esta terra ela está entesourada para o fogo. Olha só, diz assim: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor o dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, essa terra, o apóstolo Pedro diz que ela está entesourada para o fogo. Então, haverá uma destruição. Agora, por que ainda não houve? Porque o Senhor deixou uma igreja aqui. E esta igreja, Jesus disse que ela é sal da terra e luz do mundo. Mas, amados, olha, nós não vamos nos iludir com uma coisa que está acontecendo. A igreja, ela está deixando de cumprir o seu papel como igreja, como povo de Deus. As pessoas, elas não estão servindo ao Senhor como elas deveriam servir. As pessoas não estão fazendo as obras do Senhor como elas deveriam fazer. E isso, amados irmãos, tudo isso nos será cobrado, nós não seremos poupados. E esse mesmo apóstolo Pedro, ele fala algo que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, que a justiça começa pela casa do Senhor. Deus vai nos julgar. Deus vai nos levar a julgamento, o julgamento das nossas obras. E como estão as nossas obras diante de Deus? As pessoas, elas estão brincando de servir ao Senhor, pastores brincando de ser pastores,
líderes brincando de ser líderes, crentes brincando de ser crentes. Os irmãos acham que estas pessoas que estão brincando, elas serão poupadas? De forma nenhuma. Deus não poupou os anjos. Deus não poupou o mundo antigo. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. E por que Ele vai me poupar se eu não andar dignamente de acordo com como ordena a sua palavra? Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar para as Escrituras, precisamos voltar para a palavra do Senhor. E precisamos, irmãos, tomar uma atitude de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: Deus precisa de você. Não, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Agora, Deus quer me usar e Deus quer te usar. Se você der lugar, Deus vai te usar. Agora, preste atenção. Deus não poupará esta geração. Por que Deus não poupará esta geração? Nós estamos vendo, eu vou colocar aqui a nível do Brasil. O que você ouve falar? O que está acontecendo nos carnavais? Graças a Deus eu não assisto carnaval, não vou em carnaval, mas a gente ouve falar. O que está acontecendo nos carnavais? Zombando de Deus, zombando de Cristo, zombando da sua palavra. Preste atenção. O que estão fazendo? Um declínio sem precedente da ética, da moral, a corrupção aumentando assustadoramente em nosso país, a idolatria cada dia mais tomando terreno em nosso país. A terra, ela está completamente contaminada de pecado. Será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo na nossa pátria chamada Brasil? Os irmãos acham que o Brasil vai ser poupado? Se Deus não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, Deus vai poupar o Brasil? O Brasil que zomba de Deus, zomba da palavra de Deus, zomba das coisas do Senhor. O Brasil que não vive segundo os mandamentos de Deus. Você acha que Deus vai poupar o Brasil? Quando surgiu o coronavírus lá na China, no mês de dezembro, algumas pessoas achavam que esse vírus não ia chegar no Brasil. Mas por que não ia chegar no Brasil? O Brasil é melhor do que quem? O Brasil é melhor do que quem, amados? Nós estamos vendo o homossexualismo aumentando cada dia mais, a pornografia, a pedofilia, os homicídios, os suicídios, os chamados feminicídios aumentando assustadoramente no nosso país. A propósito, nós nem estamos ouvindo falar muito sobre estas coisas, porque tudo que o jornal fala hoje é sobre o coronavírus. Mas estas coisas, elas continuam em um índice muito alto. Os irmãos acham que Deus vai nos poupar? Vai poupar essa nação? A palavra do Senhor diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Será que o Brasil pode dizer que ele é bendito porque ele tem Deus como Senhor? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ainda falta muito para nós chegarmos nesse patamar. Então, amados, em meio a todas essas mazelas que têm acontecido no nosso país, Deus deixou, em meio a tudo isto,
uma igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Precisamos fazer a diferença. Uns estão servindo, mas outros estão dormentes como Jonas. Estão dormindo no sono da indolência. Vamos nos despertar, porque o juízo virá sobre a nossa nação. Todavia, Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com aqueles que são verdadeiramente servos dele, para mudar o contexto do qual nós estamos vivendo. Deus diz que se houvesse em Sodoma e Gomorra 10, ele não destruiria. Então, o Senhor ainda tem os seus justos aqui para que ele não destrua, mas esses justos também estão se contaminando com esta Babilônia na qual nós estamos vivendo. Precisamos despertar a igreja. IBNB, Igreja Batista Nacional Betel. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Isso quer dizer que Ele não vai nos poupar se nós, porventura, não andarmos de acordo com a sua palavra. Eu quero ler aqui rapidinho para finalizar os textos a seguir de 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: seja, porém, não, estou lendo errado aqui. 2 Pedro 2, a continuação, que diz assim, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinadamente, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Que nós não sejamos contados como ímpios para o dia do juízo, mas que sejamos contados como justos, aqueles que vivem debaixo da justiça de Deus e foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Guardemos isso em nossos corações. Finalizando, os anjos não foram poupados, estavam lá no céu. A raça que Deus criou, o homem, não foi poupado. Aquelas cidades não foram poupadas. Por que ele vai me poupar? Por que ele vai nos poupar? Por que ele vai poupar o Brasil? Mas se nós nos voltarmos para Deus, nos convertermos, então Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, que a Tua igreja, Senhor, realmente, ela viva como luz do mundo e sal da terra. Os justos em Sodoma e Gomorra não foram achados. No mundo antigo só foi achado um, Noé. Ó Deus, que nos nossos dias o Senhor ache o Teu filho, a Tua filha, ache a mim, ache a nós, como servos do Senhor, como sal e como luz que clareia sobre as trevas. Nós oramos a Ti e abençoamos cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Nos encontramos à noite no nosso culto, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.